Viva, muito boa noite e bem-vindos à Noite Informativa. Olhamos agora as principais notícias deste sábado. Quem for encontrado a deitar lixo de forma inapropriada na marginal da cidade de Maputo, estará sujeito a pagar uma multa de 2.000 meticais ou então recolher o lixo. A medida é parte do Regulamento de Gestão Costeira, aprovado há 9 anos e que o Governo quer ativar para punir os prevaricadores. O governo decidiu declarar tolerância zero contra a poluição ambiental, particularmente nas praias da Costa do Sol e Miramar, na cidade de Maputo. Neste contexto, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural acaba de resgatar o Regulamento de Gestão Costeira, que prevê uma multa de 2.000 meticais para todo indivíduo que for flagrado a deitar lixo fora dos contentores ao longo da marginal. O regulamento prevê ainda que, caso o prevaricador não tenha dinheiro, será obrigado a limpar uma determinada parte da praia. Para o efeito, foi mobilizado um grupo composto pela Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, agentes da Polícia Municipal e fiscais, que deverão patrulhar as praias a partir do dia 24 de outubro corrente. Esta é uma campanha denominada Lixo no Chão, Não. Especificamente para este momento onde nós estamos na praia, é lixo na praia, não. Por que esta campanha? Porque temos feito grandes trabalhos de sensibilização, de educação e de limpeza em instituições do Estado, organizações não governamentais, sociedade civil. Mas o que verificamos é que depois da limpeza, dia seguinte, a praia volta a estar suja. Este é o cumprimento do regulamento. O regulamento, a fiscalização é contínua sempre, até que o regulamento entre em vigor. O que vai acontecer é que vamos, como fiscais conjuntos, trabalhar mais aos fins de semana e durante o verão. As equipas de trabalho reconhecem os desafios, mas dizem estarem dispostos a fazer valer o Regulamento de Gestão Costeira. O que estamos aqui hoje a fazer é educar e também responsabilizar o cidadão que não cumpre com o disposto, portanto, no regulamento em causa. Há naturalmente muita gente que ainda tem que ser educada ambientalmente, portanto, a praia é um espaço público, é um espaço de todos nós e há comportamentos que são inadmissíveis, inclusivamente comportamentos que são proibidos na legislação, seja na postura municipal, seja também no regulamento de proteção do ambiente marinho e costeiro. E é fundamental compreender que o ato de jogar uma garrafa, por exemplo, de vidro para a praia, não é um acto inocente, não é um ato inofensivo. Porque a garrafa se parte, então, à partida, nós estamos a aumentar o número de acidentes que ocorrem na praia. Entendo que as pessoas ainda não estão com as informações já difundidas, mas nós estaremos aqui para a questão de proteção, garantindo a segurança para todos. A campanha visa combater a poluição ambiental, particularmente a ligada ao habitual abandono de lixo em zonas inapropriadas da marginal da cidade de Maputo. Os vendedores que desenvolvem suas atividades à beira da praia enaltecem a iniciativa, mas dizem que os contentores de lixo são insuficientes para responder à demanda. Para garantir o sucesso do cumprimento do Regulamento sobre Gestão Costeira, a equipa multissectorial de fiscalização dedicou esta sexta-feira para convidar os vendedores a contribuírem através de sensibilização dos seus clientes, de modo a evitar poluição ambiental. Na ocasião, os vendedores reconheceram os desafios e queixaram-se do déficit de contentores de lixo. A ideia do município é bem-vinda, é para ajudar a nós mesmos. E ajudar os nossos consumidores a saberem que aqui, a pessoa quando estiver aqui trabalhar ou beber ou não sei o que, saber conservar o lixo para o bem da saúde. O sítio onde nós temos que jogar não é suficiente. As coisas são pequenas e eles devem trazer os contentores grandes, onde não devemos deitar lixo. Muito bom, porque aqui na praia sempre tem mulheres que bebem, deixam depois de qualquer maneira, assim já é muito bom. Em resposta aos vendedores, o chefe da equipa da Polícia Municipal, responsável pela fiscalização das praias da Miramar e Costa do Sol, negou a insuficiência dos recipientes e disse que não há necessidade de aumentar. Bem, e o que eu posso dizer agora é que os recipientes que nós temos aqui são suficientes. Acredito que foi feito o cálculo e não há muita reclamação relativamente aos receptáculos.
A campanha de fiscalização contra a poluição nas praias, que será levada a cabo sobretudo aos fins de semana e feriados, deverá movimentar cerca de 50 pessoas por cada dia de trabalho. Uma cidadã de 35 anos de idade foi atacada por um tubarão. O acidente deu-se numa das praias da cidade de Inhambane e a vítima corre risco de vida. Chamamos a atenção para os telespectadores mais sensíveis porque as imagens podem ferir. Era para ser mais um dia de pesca para Albertina Cavell, até que por volta das 17 horas do sábado foi brutalmente atacada por um tubarão na baía de Inhambane. Segundo familiares da vítima, Albertina estava em busca de mariscos numa maré que lhe chegava à cintura, quando foi surpreendida pelo animal que dilacerou completamente os músculos das nádegas. Ele estava a andar junto na pesca do caranguejo. Quando ainda estava a pescar, então logo ele a gritar, eu fui mordido. Então outro colega que estava a pescar junto com ele virou logo, então ele já estava sangrado. Quando estava sangrado, tentou o mesmo possível de poder não cair na água. Então tentou de tirar fora da água. Foi deixar fora da água porque em casa dele também uma distância a partir da praia até a casa dele. Sangrou muito de casa até aqui no hospital? Sim, sangrei a partir do mar onde foi mordido, mesmo estava sangrado. Até durante a circunstância de chegar até no hospital estava sangrado mesmo. Os médicos dizem que o estado da vítima é grave, dado que perdeu muito sangue, e só uma intervenção cirúrgica de emergência pode ajudar a vítima a escapar dessa com vida. Neste momento a paciente está numa situação grave devido ao tipo de lesão contraída. O tubarão lacerou todo o músculo a nível das nádegas, com exposição do reto e dos ossos pélvicos. Nesse caso, todo o osso sacro está exposto, o reto foi lacerado completamente. E os músculos da coxa, da face posterior da coxa também foram lacerados. Então, é uma paciente que está numa situação grave. Neste momento, o que nós fizemos foi tentar estancar a hemorragia. Até a retirada da nossa equipe de reportagem, a vítima estava a ser levada para o bloco operatório e os familiares da mesma aguardavam do lado de fora desesperados. Este é o segundo caso de ataque de um tubarão este mês na baía de Inhambane, depois que no sábado passado um pescador perdeu o seu braço depois de um confronto entre este e um tubarão na região de Mabil, na cidade da Machixe. Estragos resultantes das últimas chuvas registradas no princípio do ano em Nacala continuam visíveis em vários pontos daquela cidade. O Conselho Municipal local está com insuficiência de fundos para mitigar os efeitos da erosão dos solos. Os estragos deixados pelas chuvas intensas registradas no princípio do presente ano continuam visíveis em diferentes bairros a nível daquela cidade portuária e diariamente há registro de novos casos e os danos são enormes. Falando à STV, Evaristo Simoco, vereador para a área institucional, legalidade, assunto jurídico e religioso, a nível do Conselho Municipal, referiu que os níveis de progressão da erosão dos solos em Nacala são assustadores, mas a edilidade não dispõe de fundos visando reduzir o impacto do fenômeno. Nós, desde 2010, que não nos beneficiamos do Fundo de Reabilitação Ambiental, que era mesmo para esse efeito, para o combate à erosão. E pelo relevo de Nacala, como se vê, a erosão vai ser um fenômeno que vai conviver com o município de Nacala e com os municípios de Nacala por muitos e longos anos. Enquanto não tivermos uma intervenção, eu acredito que também esta intervenção não há de ser só no âmbito do nosso governo central. Vamos precisar de apoio dos outros governos, dos outros estados, para que possamos combater a erosão de uma vez por todas. A situação é crítica. É crítica, sim, a situação é crítica. Na zona urbana não se faz sentir muito, mas a zona suburbana, é só ver os edifícios
na zona industrial, a parte traseira da zona industrial, não pode se desenvolver nenhuma outra atividade. Para além das vias de acesso e residências, a erosão dos solos provocadas pelas chuvas intensas que sacudiram aquela cidade portuária no início do presente ano está a destruir igualmente outras infraestruturas, como é o caso deste estabelecimento do ensino secundário localizado na periferia da cidade portuária de Nacala. Temos a zona industrial, que é muito crítica. Temos o bairro do Muzoane, que também está lá a surgir. Existem crateras muito grandes de erosão. E temos o bairro lá o bairro Mpaco, não é? O bairro Mpaco, mesmo o bairro Bloco 1, bairro Matapo, lá profundo para o Areal também. Praticamente naquela está assim. Depois também temos aqui em Tielela, na zona industrial 1. Obras erguidas em locais ambientalmente proibidos tornaram-se Nacala numa cidade vulnerável e propenso à erosão dos solos que ameaça destruir uma grande parte daquele ponto do país, incluindo o porto local, caso não sejam tomadas medidas urgentes para travar o fenômeno. O Frelimo está reunido na cidade da Beira, ao mais alto nível, com o objetivo de encontrar formas para uma melhor mobilização da sua base e das comunidades em geral, na busca de caminhos para uma paz efetiva. O encontro, que decorre a portas fechadas e orientada pelo Presidente da República e também Presidente do Partido Frelimo, Filipe Nunes, que chegou na manhã deste sábado na cidade da Beira com este propósito, vai, entre outros assuntos, discutir e buscar ideias que possam contribuir para se ultrapassar a atual crise política e militar que se vive no país, com destaque em sua fala de Zambésia e Tete. Filipe Nunes não se dirigiu à imprensa. Quem o fez foi o secretário-geral desta formação política, Eliseu Machava. Nós precisamos de continuar a mobilizar as comunidades para mantermos a paz, para mantermos a unidade nacional, para participarmos nos programas de reconstrução do nosso país. E os nossos militantes têm que conhecer bem cada passo que damos. Eliseu Machava afirmou ainda que a Frelimo está aberta a ações que conduzam na pacificação do país, independentemente de onde vierem. Contudo, lançou apelos para que as ações sejam idôneas, patrióticas e norteadas por uma reconciliação efetiva. Mas se as pessoas estão interessadas em participar na manutenção da paz, o mais importante é participar de facto na procura de condições para a paz e não falar da paz tentando criar outras situações que perturbam a própria paz. A reunião da Frelimo, que deverá terminar ainda hoje, conta com a participação dos membros do secretariado do Comitê Provincial de Sofala e é alargada aos membros do Comitê Central residentes nesta província. A província de Nampula tem um novo secretário da OJM. Trata-se de Gilberto Francisco, que substitui Abacar Xande e foi eleito na 7ª Conferência da OJM, realizada ontem, com 290 votos contra 50 do seu adversário. Momento eufórico e de saudação. O candidato do distrito de Nampula foi eleito secretário provincial. Neste momento eu estou com uma grande emoção, porque nós estávamos numa batalha onde havia concorrentes. Toda eleição sempre a pessoa fica um pouco frustrada, mas neste momento estou muito satisfeito naquilo que foram os delegados decidiram o que deve ser a província de Nampula daqui a 5 anos. Contava passar nessa eleição? Exatamente, eu estava confiante que eu ia passar. E eu não duvidava, porque aquilo que eu estava a exercer a nível do distrito, eu estava convencido que nesta campanha que eu estava a fazer, e todos os convidados, os delegados, estavam convencidos que o camarada Gilberto merece. Daqui para frente, desafios para o JTM? Desafios, continuar com aquilo que é a continuidade com o GTA da Frelimo. E o que nós queremos exatamente é recuperar o município da cidade de Nampula. Os delegados da 7ª Conferência da Organização da Juventude Moçambicana, como também o candidato derrotado, fazem um balanço positivo do processo que culminou com a indicação de Gilberto Francisco ao cargo de secretário provincial daquela agremiação. Gilberto Francisco foi eleito com 290 votos contra 50 do seu adversário. Esse é um processo que vem das bases, sem muita turbulência. Isso é um processo natural, isso tem acontecido sempre, isso vem a partir das bases e vai subindo até o nível provincial, que vamos até o nível nacional. Estamos agora num processo de frescura nas equipas, nas lideranças da juventude,
e creio que até o próximo congresso, que vai ser o primeiro congresso, possamos estar mais unidos. Temos aqui um dos candidatos derrotados. Como é que se sente? E sinto-me vitorioso, porque afinal de contas eu identifico-me com a minha organização, que é o JM, identifico-me com o Partido Frelimo, e nessas questões de eleições internas nunca há perda para o partido. A UJM ganhou, eu como membro da UJM sinto-me vitorioso. Terminado o processo, estamos com Pedro Cossa, secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, que neste primeiro congresso também concorre à sua própria associação. A UJM em Nampula se organize cada vez mais, cresça, se abra para que mais jovens possam fazer parte e que possamos, acima de tudo, conseguir garantir que a Frelimo vença as eleições autárquicas e as eleições gerais. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. E é a altura de observarmos um curto intervalo. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Estamos de volta e continuamos a trazer as notícias do país e também vamos espreitar o mundo. A Organização da Mulher Moçambicana, ao nível da província de Sofala, mostrou-se hoje disponível em participar em ações concretas que possam contribuir para a consolidação da paz e lembrou ao Presidente da República e ao líder da RENAMO que o futuro do país está dependendo da paz de hoje. Nós iríamos dizer aos dois que, primeiro, nós queremos a paz porque é com a paz que podemos desenvolver Moçambique. É com a paz que a mulher alcançou os lugares cimeiros onde ela hoje dirige, onde ela hoje trabalha, onde ela hoje promove o desenvolvimento dela, para que as crianças atinjam as nossas idades e encontrem um sossego total e completo, é vivendo no país que se chama Moçambique, nossa pátria amada, a paz. Viver a paz, mas em todo o sentido da palavra. Lina Faftin, secretária da Organização da Mulher Moçambicana em Sofala, falava numa conferência de imprensa hoje na Beira que tinha como objetivo anunciar os passos que já foram dados pela organização em torno da preparação do 4º congresso desta agremiação. Lina Faftin anunciou que já foram criados gabinetes provincial e 13 distritais e que neste momento decorre o processo de eleição dos núcleos das assembleias de base e exortou a participação em massa de todas as mulheres ligadas à organização na preparação do Congresso. Também exortamos a camada juvenil para que participe em massa na organização da mulher moçambicana, de forma a adquirir experiências desta grande organização mãe, que é a OMM, evitando no nosso seio intrigas, fofocas,
mentiras, inveja, ódio e todos os males que possam minar o processo de preparação do 4º Congresso da nossa Organização da Mulher Moçambicana. Refira-se que o 4º Congresso da OMM, cujo lema é Mulher Moçambicana pela Unidade Nacional, Paz e Progresso, está agendado para os próximos dias 9 e 10 de dezembro do ano em curso. A Renamo comemora hoje 36 anos da morte de André Matsangaíssa, primeiro líder daquela formação política. A Renamo diz que os ideais de Matsangaíssa continuam vivos e que vai continuar a lutar pela democracia e pela paz em Moçambique. A 17 de outubro de 1979, que perdeu a vida em combate o nosso primeiro comandante em chefe e primeiro presidente do partido Renamo, Sua Excelência André Matad Matsangaíssa. Obviamente, Sua Excelência, o presidente Afonso Macacho Marceta Lhakama e o partido no geral têm seguido e têm feito cumprir aquilo que são os objetivos, que foram os ideais de Sua Excelência, primeiro presidente do partido Renamo. Uma Renamo cada vez mais unida, uma Renamo que exprime o sentimento do povo, uma Renamo que está aberta ao diálogo, desde que se criem mecanismos eficazes para um diálogo franco e aberto, para que desse diálogo se produza resultados almejados por todo o povo moçambicano, que é a paz. A província de Inhambane registrou nos primeiros 9 meses deste ano cerca de 26 mil casos de diarreia, contra 24 mil de igual período do ano passado. Estes dados representam um aumento na ordem dos 7%. Inhambane tem registrado elevados índices de diarreias se comparados com o ano passado. Só nos primeiros 9 meses deste ano, cerca de 26 mil pessoas já procuraram os serviços de saúde padecendo de diarreias, contra os 24 mil de igual período do ano passado, o que representa uma subida na ordem dos 7%. Por outro lado, a ocorrência de malária tende a reduzir em 8,4%, dado que este ano 440 mil casos foram notificados nas unidades sanitárias da província, contra os 482 mil do ano passado. Apesar da redução de casos de malária, a crescente ocorrência de diarreias preocupa o setor da saúde, que desencadeou uma jornada de limpezas em todos os distritos da província, um movimento que deve acontecer uma vez por mês. O lixo cria muitos problemas para a saúde pública. O número de casos de malária, diarreia associadas com a chuva e o lixo pode aumentar. Então este é mais um gesto de demonstração daquilo que são boas práticas que podemos fazer, quer nas escolas, no bairro, nas unidades sanitárias, para prevenir as doenças. Para além de funcionários públicos neste movimento, há que envolver as comunidades, consciencializando-as em relação ao risco que correm vivendo em ambientes sujos, para que as regras de higiene coletiva sejam regularmente cumpridas. Para que o lixo não seja um problema para nós mesmos, temos que fazer esse exercício diariamente. E como comunidade fazemos isso uma vez por mês, de forma demonstrativa, para que a comunidade saiba que é necessário que a gente faça a limpeza, sobretudo naqueles que são os locais públicos. É só ver que esta é uma rua, que quem frequenta aqui somos nós todos. E daí que é necessário sensibilizarmos a todos, que é necessário fazermos este exercício de limpeza, porque faz parte daquilo que é a nossa vida. Só assim é que estaremos a preservar o ambiente e a prevenirmos aquilo que são as doenças que podem resultar do fraco saneamento do meio. Refira-se que em 2014, Inhambane registrou 30 mil casos de diarreias com 11 óbitos, dos quais 7 são crianças com menos de 4 anos de idade, 636 mil casos de malária com 58 óbitos, sendo estas as 2 patologias que mais matam na província depois do HIV-Sida. O uso do GIS pelos professores preocupa a Organização Nacional dos Professores em Cabo Delgado. Esta classe aguarda pelas autoridades competentes que apresentem provas que confirmem que o produto não é tóxico.
Cabo Delgado é uma das províncias cujos professores já reclamaram um subsídio pelo uso de giz, alegadamente porque o seu uso pode criar problemas respiratórios. Aliás, o assunto consta de um caderno reivindicativo depositado do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, mas há garantias de que o pó de giz não é prejudicante. Porém, os professores aguardam confirmações científicas. A legislação moçambicana não contempla o subsídio de giz. E consta num caderno reivindicativo feito pela UNP, portanto, a partir dos distritos até órgãos centrais, que está depositado no Ministério da Educação, portanto, onde nós somos legítimos funcionários para considerações. Numa das nossas comunicações com o governo provincial, os governantes estavam a nos assegurar que o giz que estamos a utilizar não era tóxico, mas para nós faltou confirmação de autoridade de saúde, se é mesmo ou não. Portanto, nós estamos a aguardar, já que a legislação não enquadra o giz como um produto tóxico que pode nos criar problemas respiratórios, então aguardamos a qualquer altura que uma comunicação sobre isto. Cabo Delgado conta com 8.049. Segundo o secretário da ONP, de 2014 a esta parte, 88 perderam a vida por várias doenças. Já que o professor morre de doença comum, aquela que ataca qualquer cidadão, não. Se nós tivéssemos identificado principais doenças que afetam os nossos colegas, havíamos de desenhar estratégias de como ajudar. No caso da pergunta que o senhor jornalista me colocava, quantos desses padecem de SIDA, se nós tivéssemos que localizar, havíamos de dar conselhos úteis. A organização em Cabo Delgado considera que as condições de trabalho do professor melhoraram nos últimos tempos, não obstante persistirem alguns obstáculos, tais como habitação e mudança de carreiras. Vamos agora para as notícias do estrangeiro. Os Estados Unidos da América vão participar no combate ao Boko Haram na Nigéria com ações de vigilância e informações. As operações vão ser feitas por um contingente de 300 militares que foi deslocado para os Camarões. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou na passada quarta-feira o envio de 300 militares para os Camarões, dos quais 145 já chegaram ao país. Segundo a Casa Branca, a ação não pressupõe tropas no terreno ou a participação em combate direto, mas vai permitir assistir às operações militares nigerianas contra o Boko Haram no país mais populoso de África pela primeira vez. A Nigéria acolheu o anúncio de forma satisfatória. Dirigentes do Pentágono detalharam que o Departamento de Defesa norte-americano tem cerca de 250 militares no Níger e 85 no Tchad em operações de formação e vigilância. Lembre-se que o presidente Muhammadu Buhari tomou posse a 29 de maio e prometera acabar com a violência que matou milhares de pessoas e afastou investidores extremamente necessários na economia da Nigéria, o principal produtor de petróleo africano. As autoridades da Eslovénia suspenderam neste sábado as ligações ferroviárias com a Croácia para se prepararem para o fluxo de migrantes provenientes de Zagreb após a decisão da Hungria de encerrar a fronteira. A suspensão dos comboios vai ser acompanhada pelo estabelecimento de transportes especiais para migrantes provenientes da Croácia, que decidiu reencaminhar o fluxo migratório para a Eslovénia depois de a Hungria anunciar o encerramento da fronteira. Após a decisão da Hungria, o governo croata anunciou a criação, em coordenação com a Eslovénia, de um corredor para fazer os migrantes chegarem à Europa Ocidental. A Eslovénia suspendeu pela primeira vez em setembro as ligações ferroviárias com a Croácia. O fluxo de migrantes. A empresa responsável pelos caminhos de ferro do país europeu revelou que, devido às circunstâncias excepcionais, o tráfego de passageiros entre a Croácia e a Eslovénia foi suspenso. A empresa refere ainda que a decisão foi tomada em coordenação com o governo esloveno. Esta informação acontece numa altura em que a Noruega quer enviar à Federação Russa refugiados sírios. O desporto. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique perdeu este sábado diante da Zâmbia por 3-0 em jogo referente à primeira mão das eliminatórias de acesso ao CAN interno, que será realizado em 2016 no Ruanda.
pode ter caído por terra o sonho de chegar pela segunda vez consecutiva a uma fase final do CAN interno que se disputa próximo ano no Ruanda, depois da pesada derrota sofrida esta tarde por 3-0 diante da Zâmbia. Moçambique ainda conseguiu anular as intenções da Zâmbia na primeira parte, mas no segundo tempo os Chipolo-Polo foram avassaladores e pisaram os Mambas. O resultado coloca a seleção nacional com a obrigação de vencer na Machava dentro de 7 dias ao seu adversário por 4-0. Dindola, a equipa técnica, transmitiu a esperança de que nem tudo... Aos adeptos, só resta esperar e ver que veneno terão os Mambas em Maputo para levar de vencida a Zâmbia. Encerramos a nossa noite informativa com a intervenção de António de Souza, membro da Confederação das Associações Económicas, CTA, durante a última conferência Mosefo, que teve lugar entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro e que teve como tema de fundo desafios de financiamento à economia. Elevado custo da taxa de câmbio. Quando um setor produtivo pede dinheiro a uma instituição financeira, a primeira coisa que tem que estar presente é que este dinheiro vai ser devolvido. Este dinheiro é uma mercadoria que ele usa para alavancar aquilo que é a sua unidade produtiva, gerar mais produção, com isso trazer mais riqueza e, obviamente, também devolver. A questão que põe quando fala da taxa de juro é o custo deste dinheiro, que é a grande questão aqui. Okay? Obviamente que nós gostaríamos de ter o custo, considerando que aquilo que eu pedi vou ter que devolver, mais o seu custo. Okay? E o interessante era que este custo fosse o mais barato possível. E obviamente que este custo em Moçambique não está a ser o mais barato possível. Portanto, é preciso juntar todos os porque existem, quer no nosso mercado, portanto, com aqui níveis hoje, quer com, efetivamente, com todos os apoios que vêm de fora. Um banco, o objetivo principal é rentável e, felizmente, em Moçambique, a maior parte a banca não é